Outra pergunta que chegou até a gente, e as pessoas nos fazem perguntas tipo: não consigo ninguém me ajuda, eu já tentei de tudo para encontrar trabalho, para sobreviver e parece que nada funciona. Sabe, eu quero te encorajar. Quando se trata de trabalho, vem de nossa criatividade. Sabe, quando eu leio as Escrituras, eu olho para a vida de Adão, por exemplo, em Gênesis, capítulo 2, no versículo 3. Sabe, Deus deu a Adão a oportunidade para tanta coisa, mas nunca fez nada por ele. Adão teve que usar sua capacidade. Você também encontra em Mateus 25, onde Deus deu dons a cada um conforme sua habilidade, mas temos que começar a usá-las. Eu acredito na criatividade e se você tem uma ideia ou algum sonho, comece a trabalhar em cima deles. Se você olhar pela sua casa, você vai ver muitas coisas ali. Você vê cadeiras, talheres, alguém que criou essas coisas. E a pergunta que você deve fazer: podia ter sido eu? Eu quero te encorajar. Não se acomode esperando a porta se abrir. Invente algo. Seu dom, seus talentos e habilidades estão aí disponíveis para uso. Creio que se você começar, isso vai te levar a outra coisa e a outra coisa, e você vai poder ser a pessoa que você sempre sonhou ser e vai construir a sua riqueza. A riqueza vem de dentro. Eu acredito que precisamos começar a usá-la, usar nossos dons e talentos e capacidade e vai nos colocar em lugares que nunca sonhamos antes. No livro de Números, capítulo 13, esta é a história da jornada de Israel, que saiu do Egito, Gósen, Egito, para tentar a vida na terra prometida que Deus prometera. Ele os tirou de lá para um outro lugar e havia uma lacuna entre o Egito e a terra prometida. E foi aí que muitos não conseguiram por causa daquilo que eles viram quando chegaram à Terra Prometida. E esse é o mesmo povo que viu o milagre do mar se abrindo, o milagre de comer o maná que vinha dos céus. Eles tiveram a experiência sobrenatural de Deus em suas vidas, a provisão divina. Porém esqueceram porque agora as coisas ficaram apertadas, ficou mais difícil. Quando Deus faz uma promessa, achamos que basta a gente chegar que ela logo se revela. Porém, toda promessa de Deus vem acompanhada de luta. Toda promessa vem acompanhada de luta. Veja, porém, uma lagarta em seu casulo. E o potencial desse casulo é desenvolver uma borboleta para o mundo. E às vezes não aguentamos no processo ou nas lutas. Vemos a luta como algo muito ruim. Porém, na vida, você terá lutas. Ok? Porém, vemos aqui em Números, no capítulo 13, onde vemos os filhos de Israel enviar 12 espias à terra prometida, porque entraram na terra e veja, a Bíblia diz que eles se envolveram com as romãs e os frutos da terra que eles experimentaram. Então eles voltaram e trouxeram um relatório para os filhos de Israel, e não era um bom relatório. Eles tinham uma opinião da terra diferente do que Deus havia dito. Uma coisa sobre Deus, ele nunca vai falar sobre problemas. Ele sempre se concentra na solução. Deus sabia que havia gigantes na terra, porém não queria que focassem neles. Queria que focassem na terra. Veja, às vezes nos comparamos às coisas que nós vemos. Eles se compararam ao que viram naquela terra. Embora concordassem que a terra era como Deus havia dito. Às vezes lemos a Bíblia e dizemos, sim, eu acredito no que está na Bíblia, mas parece que eu não passo daqui para ali. Não consigo tirar nada do papel para a minha própria vida. E é aí que temos de aprender a vencer nossas lutas. Os homens que espiaram a terra
eles voltaram, trouxeram algumas coisas. Porém, no versículo 33 de Números 13, diz: os 10 espiões disseram, e lá nós vimos gigantes. Falaram das bênçãos, mas focaram nos problemas. Vimos os gigantes. Os filhos de Anak descendem de gigantes. E éramos aos nossos olhos como pequenos gafanhotos. Assim éramos aos seus olhos. Então eles tinham a percepção dos gigantes e a percepção de si mesmos. E a percepção de si mesmos era menor do que o que viram nos gigantes. Muitas vezes na vida, quando olhamos para nós mesmos e se tiver baixa autoestima, teremos a tendência de diminuir a capacidade que Deus colocou em nós. Por que diminuímos a nós mesmos? Bem, eu não sei, eu não consigo. Ou vamos a algum lugar e aí ficamos intimidados. Eu sempre acho graça quando as pessoas vão olhar as casas, sabe? Então, você deixa o seu carro cerca de 5 quadros dali, caminha pela vizinhança, e tira o sapato e sai andando com os olhos bem apertados, tipo, caramba! Você fica animado com aquilo que está vendo, mas na sua mente você diz a si mesmo, não consigo me ver aqui. Aí está o problema. A razão de nunca conseguirmos ter acesso àquilo que Deus nos prometeu é porque não podemos nos ver naquilo ali. Aquilo que você não pode se ver, você nunca vai ter. Se você só se vê perdendo, você não vai possuir na abundância. Alguém diz amém? Veja, precisamos ter uma melhor percepção de nós mesmos. Se alguém quer vencer na vida, tem que ser eu. Alguém terá de vencer. Sabe, às vezes você vê uma pessoa, ela diz assim, sabe, como cristãos nós devemos ter tudo. O ouro pertence a Deus, a prata pertence a Deus, tudo pertence a Deus. Meu pai é o dono do gado dos montes. Se ele é o dono, eu também sou. Porque estou na fila da herança daquilo que Deus prometeu. Deus disse, eu lhes dei a terra, mas a percepção de si mesmos, na visão deles, como você se vê. Todo mundo se vê em um tipo diferente de luz. As pessoas não entendem o modo como você se vê. É assim que você será, ou seja, quero dizer, vão nos esmagar como insetos, porque é desse modo. Agora, veja, observe aos nossos olhos, é assim que éramos aos olhos deles, sério? Quando estavam marchando em direção à Terra Prometida, houve um relatório de que foi na frente deles. Deus os tirou com mão forte. 2 milhões de pessoas enfrentaram a força do exército. E quando Israel, o Egito, os perseguia, Deus afagou todo o exército no Mar Vermelho. E não havia Twitter naquela época, e não tinha um Facebook, mas eu tenho certeza que, de algum modo, a mensagem se espalhou. E qual foi a ideia que os cananeus tinham a respeito de Israel? Qual era seu ponto de vista? Embora houvesse gigantes foram intimidados com base no que ouviram, de quem ia na direção. Porém aqui eles iam marchando e os cananeus
ficaram com medo. Meu Deus, eles estão vendo. Mas Israel não via assim, por causa de uma pobre visão. E nunca poderemos ver o que podemos ter, o que podemos ser, se não tivermos uma boa visão a nosso próprio respeito. A visão que você precisa ter de você, se tem que ser para mim. Ora, Deus já havia dado a eles. Mas o que viram de si mesmos atrapalhou. Sabe, que nos permitimos sentir o reflexo daquilo que escolhemos acreditar. Eles ouviram a palavra e nós somos como gafanhotos. A experiência deles na vida era de ser como gafanhoto. Se você observar o gafanhoto, você já esteve em um campo, os gafanhotos lá comendo toda a folhagem. Na hora que você chega, eles não te atacam. Eu já fui em um campo, numa seca cheia de gafanhotos. Tinha milhares deles, tinha milhares. Na hora que eu cheguei, todos eles saíram voando. Tinham a capacidade de me atacar. Eu ficaria coberto deles. E às vezes, quando pensamos como gafanhotos, em outras palavras, não gostamos. Há coisas que você tem que enfrentar. Há coisas que você tem que chegar e dizer, já chega, por quê? Se você não se posicionar, você vai cair em qualquer papo. Precisamos aprender a defender as promessas de Deus. A percepção dos espias impactou o modo como pensavam e viam o mundo. Assim como eu e você, como cristãos, vemos o mundo à nossa própria volta. Sabe, às vezes eu vejo coisas diferentes na TV, pessoas que venceram. Eu gosto de sucesso, sim. Eu quero ver as pessoas que, sabe, dão testemunho. Eu era pobre, eu paguei R$200 emprestado com a minha avó, sabe, hoje eu tenho, 10 trilhões de reais ou mais. Sabe, vale muito dinheiro. Eu digo, caramba, afinal como foi? Então podemos falar assim, eu perdi, 15 milhões, mas eu recuperei. E aí eu falo assim, caramba, se você perder R$5, você desiste. Amo a atitude dessas pessoas que acham um caminho para poder vencer na vida. É isso que precisamos perceber. Não deixar as circunstâncias nos condicionar, mas encontrar um modo de poder vencer. Só 2 dos espias acreditavam que podiam. Disseram, nós somos capazes, nós conseguimos, podemos vencer. Mas 10 tinham tanta influência sobre a mente das pessoas que deram uma ideia diferente. Veja, a nossa vida se move na direção do nosso pensamento mais forte. Quando nossa vida se move na direção de nosso pensamento mais forte, é importante não deixar que nossas emoções pensem por nós. Pois somos seres emocionais, foram muito emocionais também. Nós podemos, então suas emoções falaram mais alto do que sua fé. Deus nunca pretende negar a existência dos gigantes. Jamais. Eles viram os gigantes. Ok, tudo bem, estão lá. Mas não deviam comparar os gigantes consigo mesmos. Deviam comparar os gigantes com o seu Deus. Porque Deus já colocou a promessa diante deles. Então, desse modo, não podemos deixar que as emoções pensem por nós. Precisamos aprender a administrar as emoções e foi nisso que falharam. Foi nisso, aos seus olhos, 10 dos espias se enxergavam como gafanhotos. E olha bem, não conseguiram aproveitar o que a promessa reservava para eles. Não puderam. E tem gente que é assim, não aproveita as promessas de Deus, não desfruta o cristianismo, só fala de coisas ruins, difíceis. Sabe,
Jesus disse que seria fácil. Ele disse que nesse mundo aqui, nós teríamos aflições. Eu disse, nesse mundo, você vai ter problemas. Sabemos que vai acontecer. Precisamos aprender a perturbar. Você vai ter, ele vai chegar, coisas vão dar errado. Como diz o ditado, não é o que acontece com você, mas é como você reage. Se a nossa fé se firmar nos problemas, em vez de se firmar na promessa de Deus, Deus vai nos permitir viver nele. Porque quando nos permitimos nos contentar com base naquilo que passamos, desistimos. Deus vai te permitir viver exatamente o que você se contentar. Eles não morreram no deserto. Ele não os tirou de lá para morrer no deserto. Ele disse, terra prometida. Mas toda uma geração morreu ali no deserto, porque se contentaram em ficar ali, em vez de ir adiante. É assim que acomodamos. Eu quero te encorajar. Nem com o que você está passando, se recuse a mais para a sua vida do que você já experimentou. Há muito mais. Como Miles Monroe costumava dizer, o lugar mais rico do planeta é o cemitério. Ele disse isso. Uau! Ele disse, sonhos estão enterrados. Conceitos, ideias para uma vida melhor estão enterrados. Sabe, Deus quer que morramos vazios, não cheios. Precisamos gastar a nós mesmos, nos engajar, descobrir novas possibilidades na vida e compartilhá-las com outras pessoas. A alegria da vida é viver, envelhecer e dizer à próxima geração como deve se viver. Eu não quero ficar velho e não ter nada para poder dividir com a próxima geração. Quero ser um encorajador. Mas quando eu vejo jovens, eu sempre digo, eu pergunto quantos anos eu tenho. Eu digo, então eles dizem, caramba, você é velho? Eu digo, sim, sim. Erram a minha idade o tempo todo. Dizem que eu sou mais novo do que sou. Eu pareço jovem, eu digo, muito obrigado. Mas quando eu vejo jovens, eu sempre digo, eu pergunto quantos anos eu tenho. Eu digo, então eles dizem, caramba, você é velho? Eu digo, sim, sim. Não há garantia de você chegar onde eu estou, né? Então, o que estamos passando para a próxima geração? Se não tivermos sucesso, como podemos esperar que a próxima geração tenha? O exemplo que os jovens israelitas tinham não era bom. Foi Josué e Caleb que tinham um espírito diferente, diz a Bíblia, e estavam dispostos a encontrar um modo. E encontraram. Estava em sua confissão. No modo como viram aquela situação e no modo como eles se viram. A fé vai nos levar a sossegar, e quando a gente sossega, então Deus pode guiar. Não é culpa de Deus você não estar desfrutando. Não é culpa dele você não estar melhor hoje, mais avançado do que você estava. Por que Deus? Por que Deus não está em saber por que Deus? Deus diz, eu vos dei a terra. Deus vai colocar coisas diante de nós. Lembre-se, Ele vai colocar coisas ao nosso alcance, nunca na nossa mão. Ele quer que nos esforcemos, porque quando você se esforça, você se estica, você jamais volta à sua forma original. As irmãs que têm filhos, vocês sabem do que falo. A terra prometida estava na forma de potencial. E eles nunca tiveram os benefícios desse potencial. Você sabe o que é potencial, não é? É quão longe você pode chegar, mas ainda não chegou. Onde você pode ir, mas ainda não foi ainda.
Amo ver as criancinhas, eu fico pensando, e elas ali brincando, sabe? Eu tenho netos, eles brincam o tempo todo. Eu estava outro dia com meu neto, outro dia, sabe, brincando com ele, olhando para ele, e eu disse, talvez, temos um atacante aqui, eu não sei, ele já está chutando bem, sabe? Eu disse, olha o potencial desse menino. Quando ele crescer, Senhor, o que ele será? Ele tem potencial. Potencial não é decidido, é descoberto. Descubra aquilo que você pode ser. O potencial na terra era abundante. Eles estavam morrendo no deserto. Tá ligado? Nós temos que alcançar o que Deus tem para nós, amém? E a nossa conversa é essa. Precisamos encontrar um jeito de vencer as lutas. Você tem lutado, você tem que encontrar um jeito. Porque a gente fala, eu estou num momento difícil, sabe? Isso é bom, você ainda não morreu. Os tempos difíceis não duram, mas pessoas difíceis sim. Você pode estar em meio a uma luta, mas você ainda é abençoado. A bênção permanece. A vida é cheia de adversidade. Não importa o que você tente, você vai ter lutas. Há um ano atrás, nós temos um prédio no final dessa rua que estamos pondo à venda e fechamos com uma empresa que quer comprar para poder derrubar e fazer casas, sabe? E vão pagar bem por isso, sabe? Acordamos, sabe? Tudo certo, o contrato assinado, advogado e tudo mais, mas ainda não foi vendido. Temos algumas dificuldades. Quando não é o governo, é o banco. É uma luta. É uma luta. Às vezes eu quero dizer, esquece esse negócio. Mas aí eu lembro do que vamos ganhar. Tem dinheiro preso nessa coisa, gente. Fala sério. Eu sei que tem uma promessa. Tem recompensa no final, mas é uma luta. Eu orei, repreendi o diabo. Solta o dinheiro. Solta! Solta! Ainda preso, mas sabe, isso pode gerar tensão em você. Pode gerar frustração em você. Pode até gerar dúvidas. Mesmo assim, você tem que manter seus olhos nas promessas. Mantenha seus olhos nas promessas. Você vai chegar lá. Embora haja oposição, precisamos lidar com a oposição e encontrar um modo. Quando pensamos na oposição, pensamos em qualquer coisa que pode tirar o nosso foco. É isso que a pressão e o que você passa, a ideia toda é. Observe, quando você passa por alguma coisa, a pressão daquilo não deixa você focar em Deus, só naquilo que você está passando. Na dificuldade que está ao redor. Meu Deus, que difícil, eu não vou conseguir. Você pode. Mantenha seus olhos nas promessas. Ela irá te manter motivado. Mas quando temos a oposição que tenta tirar o nosso foco e nos impedir de fazer progressos e avançar em nossa vida, temos que ver o que está por trás dessa coisa. Qual é o objetivo dessa oposição? O objetivo é impedir de alcançar algo natural e espiritualmente. O apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 6, versículo 12, ele diz: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades dos príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É o mesmo apóstolo Paulo de Efésios capítulo 1 que diz que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, mas abençoou, já foi passado, foi um serviço completo, Ele já te abençoou. Deus não está tentando te abençoar, Ele já fez. Acontece que se você conseguir vencer, você pode ser aquilo que você sempre quis ser. Amém? A Bíblia Viva coloca assim: porque não estamos lutando contra pessoas de carne e sangue,
mas contra poderes e autoridades, dominadores do mundo não visto, mundo invisível. Há um mundo visto que é o natural e há um mundo não visto que é o espiritual. E às vezes as forças espirituais podem impactar este mundo natural, se você não souber. Então há algo nos bastidores que trabalha contra você. Então ele diz que o mundo não visto, os seres satânicos, os príncipes das trevas, mas contra poderes e governam este mundo. Contra um grande número de espíritos malignos no mundo espiritual. Então, na sua vida, alguma coisa te influencia todos os dias. As coisas ficam influenciando as pessoas. Veja, por isso que é tão... Você precisa discernir, sabe? Às vezes pensamos saber quem é a pessoa. Eu estava numa padaria outro dia. Quando vou lá, eu gosto de animar o lugar, sabe? Quando eu chego. Sempre sou assim, de agitar. Bom dia a todo mundo, como estão vocês hoje? Estou aqui só pegar o meu cafezinho, cara. Qual é? Sabe, eu falo com as pessoas e descubro como elas estão. Se elas me contaram alguma coisa delas, eu sempre digo no que deu aquilo e engato na conversa. E um cara estava atrás de mim, ele tem um bom dia? Todo zangado. Achou que eu estava atrapalhado? Eu nem estava me atrapalhando. Eu estava do lado, conversando, cheio de atitude. Eu podia ter levado para o outro lado. Você está querendo estragar meu dia, é? Eu entendi o que se passava, porque alguma coisa o influenciou. Eu não ia deixar que aquilo me afetasse. Ei, eu sou grato por você estar com a gente hoje, assistindo o programa, ouvindo a mensagem que acabamos de compartilhar, como podemos vencer as lutas da vida. E eu sei que muitas vezes as pessoas ouvem uma mensagem como esta e olham para si mesmos e ficam pensando, bem, é fácil para você falar, mas você não entende minha luta? A vida dá lutas a cada um de nós. Todos passam por coisas na vida, todos têm que enfrentar dificuldades, mas eu quero te encorajar agora. Não deixe a vida te jogar para baixo, não deixe a vida te nocautear. De algum modo você tem que reagir a isso. A Bíblia diz combater o bom combate da fé.